Uma pane seca fez um Boeing 737-200 da Varig com 48 passageiros e 6 tripulantes cair no meio da floresta de São José do Xingu, no Mato Grosso, por causa de um zero à esquerda colocado errado na programação do voo. Vem comigo até o final para você conhecer os detalhes e os porquês desse acidente que aconteceu em 1989 com o voo 254 da Varig. Solta a vinheta! Fala galera, eu sou Sandro Calef e esse aqui é o nosso canal Hangar Calef. Mas o que levou o voo 254 da Varig cair no meio da floresta? É isso que eu vou trazer aqui hoje nesse vídeo para você, explicando em resumo, porque a história é muito grande, ela é muito interessante, e saber por que um zero à esquerda e uma vírgula colocada no lugar errado levou um avião cair no meio da floresta. Então vamos começar pelo começo, falando e conhecendo a aeronave e a tripulação de cabine do voo 254 da Varig. Então o modelo era um Boeing 737-200, né? O prefixo era Papa Papa Victor Mike Kilo, que chegou na Varig em março de 1975 e tinha 14 anos de uso quando caiu na floresta por pane seca, por falta de combustível mesmo, galera. Foi isso mesmo que derrubou o avião. Mas aconteceram coisas antes que levaram a essa queda. Então, esse 737-200 tinha dois motores Pratt & Whitney JT8 Delta, fabricado em fevereiro de 1975. Em agosto de 1989, a aeronave já tinha acumulado aí 33 mil horas de voo e mais de 14 mil ciclos, ou seja, cada ciclo corresponde a um pouso e a uma decolagem. Tá? E a sua última checagem geral de manutenção foi em agosto de 1989, pouco menos de um mês antes do acidente acontecer. Então, em termos de tripulação, o comandante do voo era o César H6, de 32 anos de idade, quase 7 mil horas de voo, e dessas aí quase 1000 horas de 737-200, e o copiloto era Nilson Zilli, de 29 anos, e tinha aí mais de 800 horas de voo, e dessas horas, 442 voltadas para o 737-200. Além dos pilotos, havia 4 comissários de voo, né, a chefe de cabine Solange Nunes, de 25 anos, Jaqueline Klimek, de 23, Flávia Conde, de 22, e Luciane Morosini, de 22 anos também. Então, esse avião ia completar a 7ª e última etapa do voo, apelidado de pinga-pinga, que era muito comum aí na década de 80, 90, um avião indo, pulando de aeroporto em aeroporto para poder buscar, né, embarcar e desembarcar passageiros. Então, a aeronave ela saiu do aeroporto de Guarulhos e realizou aí escalas em Uberaba, Uberlândia, Goiânia, Brasília e Imperatriz, chegando no aeroporto de Marabá, onde ia fazer a última etapa, a última perna de voo, né? Então a tripulação, composta aí por Garcês e Zilli, assumiu o voo antes da decolagem de Brasília, né? Então no mesmo momento é que eles receberam os planos de voos das etapas restantes do voo, inclusive a de Marabá e Belém, que é onde vai se desenrolar essa história aí de como aconteceu essa queda desse 737-200 por pane seca no meio da floresta, né? Então vamos lá para o resumo de como tudo começou, que isso é importante para a gente entender o acidente. Afinal de contas, esse vídeo aqui é um resumão de tudo o que aconteceu, tá bom? Porque senão a gente vai ficar aqui horas a fio falando desse acidente que mudou aí a história da aviação nacional. Então, depois de decolar de Marabá, ao invés dele tomar o rumo para o norte de Belém, o avião foi em direção oeste, Mato Grosso, né? E quando perceberam o erro, os pilotos ficaram aí perdidos, não conseguiram retornar e tiveram que fazer um pouso de emergência na selva, tá? As pessoas a bordo tiveram que esperar 4 dias até a chegada do primeiro resgate da Força Aérea Brasileira. Então esse é o resumão de tudo que aconteceu, mas vamos entender também o pré-acidente, o momento antes do acidente. Bom, antes de sairmos de casa, a gente monta um plano de trajeto, certo? A gente vai trabalhar, a gente escolhe qual o caminho que a gente vai seguir, se tem, olha no GPS para ver se tem alguma área de tráfego mais intenso para a gente fugir de engarrafamento e tal. A gente faz o nosso plano. Na aviação, isso também acontece, só que é chamado de
plano de voo, tá? O plano de voo é um documento indispensável para que um voo aconteça e ele serve de informações para que o controle aéreo seja comunicado sobre essas informações básicas, como o aeroporto de decolagem, destino, um aeroporto alternativo de pouso para algum caso de possível emergência, inclui aí as aerovias que vão ser utilizadas, pontos geográficos, mudança de nível de voo, tempo estimado de voo e quais os instrumentos de navegação que a equipe está usando, né, e os dados de identificação do piloto, comandante e número de pessoas a bordo. Isso, em resumo, o plano de voo era isso daí, tá? Só que lá em 1989 a Varig estava modernizando seus sistemas e enviou um boletim técnico de operação para os pilotos, orientando como usar o sistema de plano de voos computadorizados nos voos domésticos para substituir aqueles planos antigos, tá? Então, antes desse sistema entrar em funcionamento, os aviões usavam só 3 dígitos para orientação de rumo que o avião devia seguir. Tá? Guarda essa informação que ela vai ser importante também para a gente entender essa história. Então, com os novos planos computadorizados, esse campo passou a contar com uma casa decimal, tá? Passando de ter 3 dígitos para ter 4 dígitos. Mas os aviões mais antigos, como esse 737-200 do voo 254, ainda não usavam esses valores decimais em seus rumos magnéticos. O numeral 0 localizado na casa decimal à direita devia ser desprezado. Tava aí o grande problema do voo 254. Então, na concepção dos pilotos, que o 0 à esquerda deveria ser descartado, mas a falta do treinamento da Varig na adaptação desses pilotos a essa nova orientação fez também diversos pilotos se perderem, cometendo o erro de utilizar as 3 últimas casas decimais ao invés das 3 primeiras. Então, não foram só os pilotos que estavam aí com problema, a própria empresa também estava vacilando aí em relação ao treinamento e explicar melhor. Pode ser muito simples, pessoal, mas a falta de uma orientação precisa e entendível para uma equipe pode fazer a diferença gigantesca entre ir no rumo certo e ir no rumo errado. Então vamos falar um pouco de informações importantes antes do acidente. Então o Papa Victor Mike Kilo decolou lá de Guarulhos às 9 horas e 43 minutos da manhã, no dia 3 de setembro de 1989, iniciando o voo RG-254 entre São Paulo e Belém, com escalas previstas aí, como eu havia falado, em Uberaba, Uberlândia, Goiânia, Brasília, onde ocorreu aí a troca de tripulação, tá? Então, depois ela seguiria, depois desse voo 254, seguiria para Imperatriz e Marabá. Então, o voo RG-254 foi super de boa até Marabá, onde pousou às 17 horas e 8 minutos. Então, para o voo 254, estava estabelecida uma altitude que determinava o uso de vias, mas o trecho Marabá-Belém não constava nas cartas de navegação de alta altitude. Tá? Esses mapas eram feitos para entender as navegações de áreas internacionais e essas rotas não abrangiam esse trecho de interesse unicamente doméstico, então não tinha, tá? Então era equipamento mesmo, então não tinha essas cartas de navegação. Então o comandante do 254 colocou uma rota errada e diferente daquela que foi estabelecida pelo plano de voo. Tá? Ao invés de programar a direção 0,27 graus, considerando o 0 à esquerda, o piloto inseriu 270, ou seja, 270 graus. Ele não considerou o 0 à esquerda e considerou o 0 à direita, né, no sistema de navegação. Mesmo que o copiloto Zilli tenha apontado o erro durante, né, a checagem aí de pré-voo, tá? Mas o Garcês, que tinha uma fama muito grande de ser arrogante, ignorou esse alerta feito aí pelo copiloto Zilli, tá? Então esse erro não foi informado pela tripulação e a área de difícil acesso, de localização visual e acesso foram graves para a demora do resgate das vítimas depois da queda do 254, tá? Então o 737 da Varig foi reabastecido em Marabá, foi preparado
para a etapa final do voo até Belém, com duração prevista aí entre 45 e 50 minutos. Nisso, o Papa Victor Mike Kilo, que é a matrícula, né, de referência dessa aeronave, decolou de Marabá às 17h35 e tomou rumo oeste, ao invés de rumo norte. Né? Lembra do zero à esquerda, que não deveria ser desconsiderado? Pois bem, ele não foi colocado na rota de voo, no plano de voo. Então, ao invés de rumar a 27 graus, ele rumou a 270 graus. Então, às 17h49, o centro de Belém comunicou à torre de controle lá do aeroporto de Valdecans que o 254 decolou de Marabá às 17h35, tá? Então, após ter alcançado, teoricamente, 165 quilômetros de Belém, a tripulação do 254 tentou contato com o controle de aproximação de Belém e não deu certo, tá? Então, essa comunicação com Belém só se deu por causa de uma ponte realizada por outro Boeing da Varig, que estava fazendo o voo 266, que fazia o trajeto Santarém para Brasília. Então, 8 minutos depois, o centro de controle de Belém recebeu uma chamada do Varig 266, que vinha de Brasília, informando que o 254 não conseguia receber o centro de Belém na frequência VHF, que era normalmente usada, tá? Então, a dificuldade de comunicação com Belém, junto com o não avistamento da cidade, já indicavam erros de navegação. Tá? O atraso de voo não despertou preocupação nas autoridades, por conta do voo ser realizado em um tranquilo domingo, dia de jogo da Seleção Brasileira de Futebol, e o trecho final do voo 254 era de fácil execução. Daí Belém tomou a iniciativa de chamar o 254. Varig 254, Varig 254, Varig 254, e o controlador repetiu diversas vezes o chamado na esperança de que o voo respondesse a ele, mas não teve nenhum tipo de retorno. Então, até que às 18h58, o piloto Garcês pediu permissão para pousar em Belém e obteve essa permissão, mas permaneceu sem contato pela frequência HF durante aproximadamente 20 minutos. Então, a falta de comunicação também foi muito importante aí nesse acidente. Então, o controle de Belém acreditava que o voo 254 estava seguindo no rumo certo, tá? Concedeu autorização de pouso, né? E nem o centro de coordenação da Varig percebeu o atraso do voo 254. Então, até que às 18h20 informou que estava sem contato pela frequência VHF e solicitou permissão para continuar descendo, e a torre já estava esperando que aquilo fosse acontecer, autorizou novamente aí essa descida do 254. Então, às 19h06, o voo Varig 254 informou estar com 1h e 40 minutos de autonomia. E o centro de controle quis saber se a aeronave estava recebendo sinais de orientação de Belém. A resposta foi que somente radiodifusoras locais estavam sendo recebidas. O centro de Belém autorizou a descida do 737 para 2.000 pés, que dá aproximadamente aí 600 metros de altura, né, em nível do mar. Mas nada de sinal de aproximação do avião. Tá? A autorização foi concedida porque, quando o piloto solicita autorização de início de descida, a aeronave ainda está numa distância que os tripulantes não podem ver as luzes da cidade, tá, pessoal? Então, quando perguntado se havia algum problema técnico com a aeronave, o piloto só respondia, o Garcês lá na arrogância dele só respondia: aguarde. Tá? Então foram aproximadamente aí 40 minutos sem contato direto com o avião autorizado a voar 600 metros de altitude, que deveria ter pousado já há 25 minutos. Então, durante o tempo em que ficou sem contato, Garcês tentou se localizar por mapas de navegação, pelo radar na função de mapeamento, pela sintonia com as estações comerciais de rádio de Belém, mas não deu certo. Lembrem que o voo estava num rumo totalmente diferente ao que deveria ir, tá? Então, os pilotos começaram a tentar achar uma pane nos instrumentos de radionavegação. Aí, às 19h42, um coordenador de busca e salvamento assumiu a posição no centro de Belém e conseguiu contato com o Varig 254.
Então, como o Papa Victor Mike Kilo havia decolado às 17h35 e o tempo de voo estimado era de aproximadamente 50 minutos, já deveria ter chegado às imediações do aeroporto por volta das 18h20. Então, como não chegou nos 30 minutos seguintes da hora prevista, foi declarado pelo Centro de Controle de Belém como uma situação de incerteza. Então, com o passar do tempo, a situação começou a sair do controle. Tá? Então nisso o comandante Garcês não aceitava pedir ajuda, tá? Diziam que ele era muito arrogante mesmo. Tem um trecho no livro do copiloto Nilson Zilli, né, O Voo Sem Volta, que ele conta que não era para ele estar naquele voo, mas o Centro de Operações da Varig convocou ele, né, de última hora para fazer esse voo, e ele justamente ficou meio vou, não vou, justamente pela fama do Garcês, de arrogante, de seguir uma hierarquia muito dura dentro do cockpit dos aviões da Varig. Então aquela questão de comunicação não era muito boa, ele que dava a ordem, ele que deveria fazer tudo, tá? Então ele tinha essa fama muito grande de arrogante dentro da Varig, tá? Mas aí a tripulação do voo 254 conseguiu se comunicar, né, por volta aí das 8h30 da noite, com o voo 231 e o voo 266 da Varig, que eram operados aí por outros Boeings, né? Por mais que o piloto quisesse esconder que estava perdido, já estava claro para todo mundo, né? Os que haviam estabelecido contato com eles, principalmente, já sabiam que tinha algo muito estranho com aquele voo, né? Somente 4 horas depois da decolagem foi declarada a fase de perigo, olha o tempo que passou. Então o centro de Belém não conseguiu contato por via VHF com o voo e descobriu aí que a aeronave não estava recebendo marcações dos auxílios de Belém e não obteve resposta às várias chamadas para a aeronave. Então acionou o sistema de chamada seletiva, que é o SEUCAL 15, né, com sucesso, e se satisfez aí com a informação do comandante de que o voo prosseguiria para Santarém, muito distante da rota original, inexplicavelmente, tá? Por sua vez, a Varig também acompanhava sua programação de voos através de um setor que era conhecido por coordenação, que eventualmente acionava as aeronaves via comunicação de longo alcance, conhecido aí como HF. Então, naquele dia, a aeronave ultrapassou o tempo de voo estimado pelo piloto no seu contato inicial, sem que o setor responsável efetuasse qualquer chamada para alertar, informar ou auxiliar a tripulação. Então, naquele mesmo domingo, tá, com o início marcado aí às 17 horas, a seleção brasileira de futebol jogava uma partida decisiva para sua classificação na Copa do Mundo de 1990 contra a seleção do Chile no Maracanã. Tá? Então, no domingo seguinte, inclusive, por causa dessa situação da queda do jogo, começaram a fazer algumas correlações. Então, nesse domingo seguinte, lia-se aí nos jornais, né, principalmente o Globo, que publicou palavras de um piloto a respeito do que podia ser relevante em relação ao futebol, e o piloto, entre aspas, diz: todo mundo estava escutando o jogo, inclusive eu. Cheguei a comentar com o copiloto que a aviação naquele dia estava um perigo. Até o controlador de voo estava ouvindo o jogo. Olha só que interessante, né? Não sei se você sabe, mas na época as emissoras de rádio comerciais eram obrigadas por lei a informar em intervalos regulares de tempo o seu prefixo e frequência em que transmitiam a sua localização, justamente para poderem ser utilizadas como auxílio de orientação de navegantes, tá? E de fato essa foi uma das formas em que o piloto e o copiloto tentaram se localizar. Sintonizaram o equipamento do avião na frequência de algumas emissoras, mas em função de um fenômeno chamado propagação ionosférica, receberam sinais de outras que transmitiam na mesma frequência das que eram procuradas, mas a partir de municípios muito, mas muito distantes do que aqueles que deveriam ter recebido as transmissões. Então, além disso, essa mesma reflexão de ondas provocadas aí pelas condições meteorológicas fazia crer que o sinal vinha de uma direção e sentido, quando na verdade vinha de outra. E como não se bastasse, muitas das rádios estavam transmitindo o jogo de futebol, e no calor da emoção causada pelo incidente de um rojão que foi lançado contra um jogador chileno no campo, os locutores acabaram se esquecendo de informar os seus prefixos e todas as demais informações. Então, por causa disso, a tripulação não pôde se assegurar que tinha conseguido localizar o sinal esperado.
Finalmente, depois de uma longa busca por dados que pudesse orientá-los melhor, o copiloto consultou uma carta de navegação e verificou que o rumo de chegada de Belém era 027 e não 270 graus, o que confirmou com um segundo mapa. Então daí veio o desespero, né? Todos os sinais que recebiam eram totalmente opostos ao de Carajás e também recebiam sinais do Mato Grosso. Então, nesse momento aí, tem até em vídeos na internet, vocês podem ver, em documentários, que o copiloto Zilli vai fazer um alerta ao Garcês e o Garcês faz esse movimento. Silêncio, e aponta para o gravador de voz de cabine, como se dissesse, fica quieto que está sendo gravado. Porque independente se o avião caísse ou não, eles iam ouvir as caixas pretas e iam descobrir que eles já estavam sabendo aí do que estava acontecendo, né? Então, sem que ninguém soubesse, tá? Às 20h30 foi a última esperança. Então, naquele instante, o Varig 254 passou a 185 quilômetros do campo de provas de Brigadeiro, né? Haroldo Veloso, em Cachimbo, onde o Boeing poderia pousar sem problemas. Então, perdeu aí a última chance. Tendo ainda mais 30 minutos de autonomia, né? O que lhe dava um raio de alcance aí mais ou menos de 200 km, teria ido para lá se soubesse onde estava, e era o último aeródromo à disposição do 254, tá? Então, uma nova chamada feita pelo seu CAL, né, avisou que o Papa Victor Mike Kilo, que o encarregado do aeroporto lá de Carajás foi encontrado e que dentro de alguns minutos as luzes de pista estariam acesas, né? Ali o indicador de combustível nos tanques do 737 mostrava agora um total de poucos 400 quilos de combustível, isso é praticamente nada. É evidente que as providências em Carajás não tinham mais nenhuma utilidade e sentido naquele momento, já que o 254 estava lá em Mato Grosso a essa altura aí do campeonato, né? Então, iludido aí pelas marcações erradas de Goiânia e Barra dos Garças, o 254 encontrava-se aí no extremo sul do estado do Pará, entre o Vale do Xingu e a ponta sul da Serra dos Gradaús, em plena selva. Então, apesar dos reveses, aí o Varig 254 continuava se comunicando, conseguiu falar com o Varig 231, pousado em Santarém, cujo aeroporto se encontrava interditado justamente por causa do 254, e aí forneceu para eles a proa, né? Um dado útil, né? Saber a proa é um dado útil quando não se sabe onde se está, tá? E o nível de combustível foi uma informação das mais aflitivas, que naquele caso mostrava aí apenas quanto faltava, na verdade, para o avião cair. Então, essa foi uma informação muito aflitiva em relação à quantidade de combustível, porque agora a gente não estava mais falando de tempo de voo, a gente estava falando em tempo que o avião restava para cair. Então, a partir desse momento, o Garcês e Zilli dedicaram a repassar cada uma das estratégias que iriam adotar para aquele pouso forçado numa floresta, né? A queda numa floresta já era uma realidade encarada aí pela tripulação, e eles, né, e eles tinham que estabelecer os melhores parâmetros para o pouso forçado naquele território, naquela selva insólita ali. Então, sem motor, eles teriam de pousar no ponto em que a descida terminasse, fosse qual fosse. Depois de examinar as várias possibilidades, eles decidiram se manter a 2.400 metros, que dá em torno aí de 8.000 pés, até que o combustível acabasse, evitando aí que houvesse um risco de explosão na hora de impacto, né? Que a maior parte do que leva à explosão de aviões em quedas, né, ou em pousos desse tipo é um tanque de combustível com combustível explodindo, tá? Isso obrigou os pilotos a descerem sem motores num voo planado, tá? Silêncio absoluto, até alcançar as árvores. Então, se vissem luzes de alguma fazenda ou algum lugarejo, eles iriam tentar pousar perto delas, e o que ia possibilitar a eles um socorro mais rápido, né? Então, como o pouso seria às cegas, né, estava em lua crescente, que estava aí escondida por uma nebulosidade das queimadas da época, nada ia ajudar eles também. Melhor seria pousar olhando apenas para os instrumentos aí da aeronave, concentrando-se em manter o Boeing voando numa velocidade ligeiramente acima do ponto de stall. Stall é quando o avião vira ou para cima ou de lado ou em pé, né? Para que o impacto com a floresta fosse o menor possível.
Então, Garcês e Zilli discutiram a melhor estratégia de se proteger do choque contra o painel de instrumentos, né, que ali é tudo muito duro. Optaram também por manter o trem de pouso recolhido, né, o que daria a eles uma sustentação melhor, né? As rodas não iam fazer menor sentido de diferença na hora do contato com o solo, não ia ser precisado, mas ia conseguir manter uma sustentação aí no ar. Então, o pouso seria feito sobre a copa das árvores e decidiram que a velocidade de descida seria de cerca de 280 km por hora. Então, depois de 25 minutos de diálogo com a tripulação do Varig 231, o Varig 254 cortou as comunicações e realizou um pouso forçado em decorrência da pane seca, depois de 3 horas de voo sem que o 254 soubesse sua posição verdadeira. Então agora vamos para o pouso na floresta. Então Garcês informou que o combustível tinha chegado ao fim, né, e queria proceder um pouso na floresta, né, disse ele aí para o voo 231. Enquanto ouvia seu comandante falar com Garcês, o copiloto do 231 pedia ao centro de Belém que fosse feita alguma coisa, tivesse alguma providência, né, do tipo, ele falou, faça alguma coisa, né, tem 54 caras pendurados lá em cima. Tá? Então no 254, Garcês lutava aí para manter a capacidade de raciocínio, afinal de contas, quando a gente está estressado, ansioso, com medo de alguma coisa, o nosso raciocínio ele não funciona muito bem, ele tentou manter esse raciocínio, né, mesmo sem ter noção da região onde eles se encontravam e havia grande possibilidade de estarem sobrevoando uma selva plana, né? A Amazônia é essencialmente uma grande planície, né? Infelizmente não tinha como saber a altitude exata em que encontravam-se as árvores e se havia mesmo árvores ali embaixo ou não um rio largo. Tá? Então a próxima providência era preciso avisar aos passageiros, né? E Garcês chamou a chefe de equipe Solange na cabine e disse para ela, abre aspas, temos somente 15 minutos de autonomia de voo. O único jeito é fazer um pouso em qualquer lugar por aqui mesmo. Eu quero que você informe isso às outras comissárias e depois prepare os passageiros para um pouso de emergência. Mas antes, deixa que eu mesmo quero dar a notícia a eles. Então, nesse momento, Solange conversou com as outras comissárias. Garcês sabia que explicar a situação era uma das tarefas mais delicadas, não era fácil dizer para as pessoas que se preparassem para pousar, né? O termo mais usado seria aí para cair, né? Na selva em plena escuridão, né? Que se preparassem para morrer. Então imagine aí a situação. Enquanto ele reunia forças aí para fazer lá o seu speech, né? Avisar, chamar a galera lá a galera que está na cabine de passageiros, Garcês virou-se para a direita e disse ao copiloto Zilli, né? Abre aspas. Zilli, todos nós temos um dia. E Zilli engoliu a seco aí e tentou dar uma força. Abre aspas. Vamos lá, comandante. É isso aí. Então, sempre consciente de que suas palavras estavam sendo registradas pelo gravador de voz do cockpit, Garcês tomou do microfone, gaguejou aí pelo sistema de alto-falante do Boeing e fez um speech emocionado, né, na qual misturou informações, desinformações, dados falsos, reais e frases desconectas, e ele disse aí lá no speech, né? Senhoras e senhores passageiros, é o comandante que vos fala. Temos uma pane de desorientação dos nossos sistemas de bússola. E agora, na proa de Marabá, não temos ainda indicação de distância de Marabá. Aqui nos encontramos. Já os órgãos de controle da aérea estão cientes. Temos a proa de Marabá, Carajás e antes Acre. Né? Garcês não conseguiu eximir-se de um suspiro, né, antes de prosseguir, então ele foi lá. Centro de Belém está tentando colocar o aeroporto de Carajás em funcionamento para que, caso a gente chegássemos em Carajá antes, podemos efetuar o pouso naquela localidade. Informamos que devido ao à nossa procura de um auxílio básico, estamos com o nosso combustível já está no final. Ainda com 15 minutos. A comissária-chefe de equipe agora vai fazer um briefing para caso de termos que fazer um pouso forçado antes da pista de Carajás. Garcês deu outra paradinha aí, como que pensando no significado das suas palavras, e concluiu, abre aspas. Pedimos a todos que mantenham a calma, porque uma situação como essa realmente é muito difícil de acontecer.
Mas realmente nós vivemos para que isso não aconteça. Agora, possibilidade de chegarmos a Carajás antes do final do combustível. Acredito que tenhamos ainda 10 minutos de voos, 10 a 15 minutos, e gostaria que todos prestassem atenção à nossa instrução da comissária para casos de pouso forçado. E torçamos para que consigamos atingir a cidade de Carajás antes da nossa falta de combustível. Deixamos a todos com a esperança de que isso não passe de um susto para todos nós. Pela atenção, muito obrigado. E a frase aí foi interrompida por alguns segundos quando soou soou um som de cabine de alarme de redução de potência, e ele concluiu: e que temos todos um bom final. Então, isso foi a informação dada aí pelo Garcês a toda a cabine de passageiro. Então, seguiu na cabine de passageiro um silêncio fúnebre, interrompido aí apenas pelos lamentos agoniados das turbinas em suas últimas revoluções ali. O comandante Garcês retornou o speech novamente. O motor 1 acabou de parar. A gente vai ter que descer agora. Eu não vou poder falar o que vai se preparar para o pouso, ok? Atenção, tripulação, preparar para um pouso forçado. Então, o comandante Garcês teve que fazer um pouso forçado por volta das 21 horas em uma área da floresta localizada a 60 quilômetros do norte de São José do Xingu. Tá? Então, o pouso forçado na floresta amazônica ocorreu em São José do Xingu, né, estado do Mato Grosso, a 1.100 quilômetros aí do destino pretendido. Tá? O desconhecimento sobre a rota era tanta que o avião só foi localizado cerca de 44 horas após o acidente, tá? Então, o Varig 254 caiu imóvel no chão úmido da floresta, sem asa, tombado para o lado direito. Os trens de pouso, mesmo recolhidos, se desprenderam do avião. O nariz do avião foi arrancado, os para-brisas permaneceram intactos e os motores se separaram das asas, tá? Então, se o Varig tivesse voado mais alguns décimos de segundos antes de bater, todos teriam morrido, porque o nariz do Boeing parou a menos de 10 metros de uma árvore gigantesca que ia destruir o avião todo e ia levar todo mundo embora ali naquele momento. Então, quando as asas bateram na asa, o piso da aeronave se torceu, fazendo com que as filas de poltronas do Boeing se soltassem dos trilhos, fossem projetadas para frente, amontoando aí na parte dianteira da cabine dos passageiros, e foi como uma forma de gelo que a gente torce aí, ao ser torcida, começa a cuspir cubo de gelo aí para cima, né? Então, presas pelos cintos, as poltronas, as pessoas foram lançadas à frente, as pernas e troncos imprensados, as cabeças chocando com as ferragens, como se não bastasse, o teto falso da aeronave desabou também sobre os passageiros. Então, após o pouso forçado, tá? Então, no momento em que o avião parou, Garcês pensou que estivesse perto de Carajás, no Pará. Na verdade, ele se encontrava aí na região do São José do Xingu, local perto de onde o voo 1907 da Gol caiu em 2006, um lugarejo do Mato Grosso, que fica aí a 500 quilômetros de Carajás e 1.000 quilômetros de Belém, que era o seu destino original. Então, para os 48 passageiros e 6 tripulantes, o desastre do 254 se transformou num drama, né, que iniciou na noite de domingo, quando o avião caiu na selva, para só terminar na madrugada de quarta-feira seguinte, quando teve início a operação de resgate. Então, dos 109 assentos do avião, apenas 7 permaneceram no lugar e os demais foram soltados, esmagados aí, né, esmagando os passageiros. Então, nos 2 dias que permaneceram abandonados ali na mata, os sobreviventes eles enfrentaram dificuldades com a falta de comida, com a falta de água, né? Então, que tiveram que ser racionadas, não tinha remédio, muitos deles acabavam limpando os ferimentos com uísque e vodka. Então, era uma situação aí tenebrosa. Então, o pouso foi até bem feito numa situação de emergência, né? Então, o Boeing ele perdeu a velocidade até chegar a 210 km, caindo aí primeiro com a cauda e depois com o resto do corpo do avião. Isso amenizou o impacto do choque na selva. Entre 11 passageiros que perderam a vida, 2 casos chamaram muito a atenção. Uma foi a de José Antônio, que foi jogado pelos ares em direção à cabine de comando e sua cabeça ficou encravada na porta do cockpit. Ele estava em pé na hora do pouso, né? Ele acabou morrendo na hora. E Shiku, né, Fukuokawa,
que morreu asfixiado porque ele estava abraçado numa valise, né, numa valise, numa pasta, carregando consigo e acabou morrendo asfixiado ali, né. Nas demais perdas de vida foi causa idêntica, com o impacto da queda, as cadeiras foram arrancadas do chão e atiradas sobre os passageiros após o pouso forçado, e as luzes da cabine aí se acenderam. Então poucos passageiros estavam em condições de caminhar e a maioria estava embaixo daquele monte de ferro retorcido, ferido, e muitas pessoas já sem vida. Tá? Então, com a ajuda de outros passageiros feridos sem gravidade, tá? Um engenheiro chamado Epaminondas Chaves, né, um paraense de 36 anos à época, foi um personagem vital na localização dos passageiros. Ele forçou a porta traseira e conseguiu abrir, né? Ele estava quase na altura da copa das árvores, mas não pensou duas vezes, fixou sobre um ponto no chão e pulou. A queda aí tinha mais ou menos 2 metros de altura e foi amortecida aí pela vegetação, e o sucesso da manobra levou outros passageiros a fazerem o mesmo que ele fez, tá? Então ele disse, né, no avião os metais ainda rangiam contra a vegetação quando saí correndo, né? Imagina o desespero do cara, contou o engenheiro aí, Epaminondas, né? Outros 10 sobreviventes correram junto com ele de mão dada, né, por uns 10 minutos, porque eles tinham medo aí de que acontecesse uma explosão ali no avião, que afinal de contas muita gente espera uma explosão depois que o avião cai, né? Mas como ele estava já sem combustível, não tinha condições de explodir. Então eles usaram lanternas e a tripulação transportou os passageiros feridos, que conseguiu mover, né, sem grandes problemas, e acomodou todo mundo no chão, do lado de fora do avião, sobre folhas aí de bananeiras, né? Então fazia muito frio naquela noite, os estoques de água mineral, refrigerante, cerveja acabaram logo, né? Alguns poucos comprimidos de analgésico e antibióticos do kit de primeiros socorros do avião foram distribuídos aos doentes e logo terminaram também, né? Os sanduíches estavam cobertos de sangue, foram abandonados, não dava para comer, né? As pilhas das lanternas acabaram, anunciando aí que aquela noite seria uma noite bem intensa aí para a tripulação e para os passageiros do Varig 254, né? Então eles teriam que passar às escuras. Então, após o 737 da Varig se chocar contra as árvores, causou aí a fatalidade de 12 ocupantes, né, dos 54 que estavam a bordo. Então, dos 42 sobreviventes, 17 tiveram ferimentos graves e 25 ferimentos leves, né? Então, o resgate. Então, após a queda aí do avião, 4 ocupantes do voo caminharam por 40 quilômetros, selva adentro, até alcançarem a sede da fazenda Curunaré no dia 5 de setembro, onde foram levados à fazenda Ferrão Prata, né, que tinha rádio para a comunicação, e aí conseguiram avisar a FAB sobre o local aproximado da queda do 737, tá? Então, um bandeirante do Serviço de Busca e Salvamento sobrevoou aí os destroços do Papa Victor Mike Kilo, né, às 16h25 da tarde do dia 5. Então esse pouso forçado destruiu a aeronave, né, abrindo uma clareira de mais de 100 metros na mata, e os primeiros sobreviventes foram resgatados na noite do dia 5, assim como os corpos das 8 primeiras vítimas que levariam aí levariam até 12 até o final do resgate, tá? Então, dos 54 passageiros e tripulantes a bordo, um perdeu a vida no momento do choque por ser arremessado por estar solto no corredor do 737, e mais 11 durante o tempo de espera do resgate, né? Dos 42 sobreviventes, 17 tiveram ferimentos graves e 25 ferimentos leves. Então, falando das investigações, que também é muito importante em relação ao pós-acidente. Então, as investigações sobre o acidente iniciaram aí no dia 7 de setembro, e desde o desaparecimento da aeronave, a aeronáutica apontava falha humana como causa do desastre. Tá? Havia suspeita de que os tripulantes do Papa Victor Mike Kilo, entre eles o piloto Garcês, estivessem distraídos ouvindo o jogo do Brasil contra o Chile, né? Válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA de 1990, mas na verdade foi descoberto um erro de navegação, né, localizado no plano de voo fornecido pela Varig. No plano contava rumo 0270, que significava 027,0 graus, ou seja, 27 graus. A companhia aérea fornecia o mesmo tipo de plano de voo para as aeronaves que usavam proas com decimais e as que usavam apenas valor inteiro de proa, tá? Inteiro de proa. Então, apesar desta particularidade ser informada aos pilotos no treinamento da companhia aérea, o valor expresso no plano,
né, de voo 0270 foi interpretado pelo comandante Garcês como 270 graus. Então esse erro de interpretação significa trocar a direção aproximada do norte 27 graus pelo rumo oeste 270 graus. Então o quarto dígito seria utilizado apenas pelas tripulações dos DC-10, que eram equipados com sistema de navegação inercial. Os Boeing 737 não eram equipados com esse sistema de navegação inercial, utilizando aí apenas a navegação de sistemas radiofaróis, né, e VOR. Então, meses depois do acidente, o plano de voo do Varig 254 foi entregue a 21 pilotos das principais companhias aéreas do mundo durante um teste realizado pela International Federation of Airline Pilots Association, né? Nada menos que desses 21, 15 pilotos cometeram o mesmo erro da tripulação do Varig 254 após o acidente, tá? Então a Varig instalaria ali em suas aeronaves equipamentos de utilização no sistema Ômega. Então o relatório final do acidente concluiu que houve erro humano, embora as deficiências do plano de voo fornecidos pela Varig, né, também tivessem contribuído, e posteriormente a Varig seria obrigada a suprimir o quarto dígito nos planos de voo dessas aeronaves que não possuíam sistema de navegação inercial, tá? Então, segundo o relatório, o erro de interpretação do plano de voo a inserir uma direção incorreta, né, no indicador da situação horizontal levou a um trajeto maior da aeronave com consequente esgotamento de combustível durante o voo, gerando aí uma pane seca. Houve ainda a falta de um monitoramento aéreo mais eficiente por parte das autoridades, sendo que o controle de aproximação de Belém não tinha radar, e foi um equipamento instalado posteriormente, tinha também contribuído significativamente para acontecer o acidente. O acidente do voo Varig 254 contribuiu muito para a implementação do sistema de vigilância da Amazônia, né, que era muito carente na época. O comandante César Garcês e o copiloto Nilson Zilli acabaram condenados mais tarde a 4 anos de prisão, que foram convertidas em serviços comunitários, já que eles eram réus primários. Indico a vocês também, para quem se interessa sobre esses assuntos, ler o livro chamado Voo Sem Volta, do copiloto Nilson Zilli, que ele conta toda a trajetória, um livro muito bom de se ler, gostoso, fácil, e você consegue enxergar com riqueza de detalhe tudo o que aconteceu aqui nesse resumo desse vídeo. Então, a responsabilidade dos dois pilotos na tragédia é atribuída ao erro de navegação e relutância do Garcês em pedir ajuda, né, tendo optado por tentar descobrir o caminho para Belém sozinho, né, guiando-se aí por rádios comerciais e análises visuais que culminou aí na aeronave sem combustível. Então isso daqui é um resumo longo do acidente voo 254 da Varig. Então se você curtiu, se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dar like e se inscrever é de graça, não paga nada, isso fortalece o canal e me ajuda muito a continuar criando conteúdos aqui para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e um abraço de urso em você. Beijo, valeu!